palavra de Deus fala para que não há separação de pessoas. A maior coisa que Satanás trabalha é separação de pessoas. A maior coisa que Satanás trabalha é separação de casais. Não pode ver o casal feliz, não pode ver o casal unido, que Satanás ele tem raiva, ele ringe de raiva. Ele ringe, os dedos de Satanás ele ringe de raiva, porque não pode ver o casal unido, porque não pode ver o casamento dos outros feliz. Satanás ele entra só para destruir, Satanás ele entra só para desgarrar o que Deus coloca. E o Senhor fala que o que Deus une, Satanás não separa. O que Deus dá, Satanás não tira. Satanás só tira, sabe como? Se você tiver brecha. Se você abrir a brecha, espaço, e dar espaço para Satanás entrar. Satanás ele entra e faz a perseguição. Satanás ele entra e ele faz a destruição no casal, faz a destruição nos casamentos. Mas é aqueles que não vigiam, aqueles que dizem que buscam sinceramente no Senhor, mas não. Aqueles que falam assim, eu busco sinceramente no Senhor, mas não sabe nem orar. Ora, mas não busca. Ora, mas não vigia. O que importa é a vigilância. A vigilância é a perseverança. Quando você vigia, você persevera no Senhor. Você está perseverando na palavra do Senhor. Você não está perseverando nas coisas carnais, as coisas terrenas que convêm do diabo. Quando você vigia, você persevera no Senhor. Você não persevera no diabo. Agora, quando você não vigia, que você dá espaço a Satanás entrar na sua mente, no seu olho, no seu sentar, no seu andar, Satanás ele faz bagunça. Só vigiar, só perseverar no Senhor. Tudo que você vê nas terras carnais, nos olhos carnais, nos corações carnais, nas mentes carnais, pensamento satânico. Os pensamentos hoje em dia é satânico. Só pensa as coisas que não convém de Deus. Cuidado. A palavra de Deus pede para nós vigiar. Não sou eu, você, eu. Muitos. A palavra de Deus fala. Vigia quanto é tempo. Para que não aconteça a separação diante do Senhor. Porque a palavra de Deus fala que quando Deus, quando o Espírito Santo se une, um casal, lá no céu, a festa, quando o Espírito Santo do Senhor, ele faz, quando ele casa, o Espírito Santo do Senhor fica feliz, fica alegre, e a festa lá no céu, é isso. E quando nós buscamos sinceridade e ora, Satanás fica tão furioso que joga pratos para nós. Satanás tem raiva de nós. Satanás ele persegue para derrubar, para destruir. O que Satanás pensa, eu vou destruir, eu vou derrubar aquele casal. Eu quero ver aquele casal sofrer, eu quero ver aquele casal destruído totalmente. Quando aquele que não vigia, não persevera no Senhor, quando é destruído, é difícil de se alegrar. Agora tem que buscar Deus verdadeiramente quando destrói. Viu? Eu confio no meu Deus Todo-Poderoso, porque Ele sabe da minha mente, do meu coração. O Senhor, Ele sabe do meu olhar, sabe do meu pensamento. Ele sabe quando eu estou corrigindo, porque quando eu corrijo porque Deus me guia para corrigir. Eu nasci para ser corrigida. Eu nasci para corrigir as coisas que não convém de Deus. Viu? Eu nasci para isso. Jamais eu aceito coisas carnais. Jamais eu aceito coisas que não convém de Deus. Se eu ver, eu vou corrigir. Porque é Deus que me guia para me corrigir. Não é eu, não é a minha mente, não é meu pensar. É o Senhor que me usa para me corrigir. Você acreditando ou não, mas o Deus que eu sirvo, Ele me usa. Deus abençoe você, uma boa noite, que Deus abençoe grandiosamente os hospitais, o HGP, as crianças, os jovens, os adolescentes, os adultos, senhoras, aqueles que estão enfermos, precisando do socorro do Senhor. Mas o Senhor vai curar, vai libertar, vai te salvar das coisas que não convém dEle. O Espírito Santo do Senhor, que Deus abençoe você, uma boa noite, você que vai curtir meus estados, e que todos os dias eu vou estar meditando a palavra do Senhor, para quebrar laço, para quebrar língua da serpente, para quebrar línguas satânicas contra a minha vida, contra a minha salvação, contra a minha vida, contra meus filhos.
sirvo um Deus todo-poderoso. E que se eu sirvo a Deus, eu falei, Senhor, se eu te sirvo, o Senhor vai fazer um mover dentro dessa casa. Se eu sirvo o Senhor, eu tenho certeza que se tiver alguma coisa de se libertar, o Senhor liberta. Se tiver alguma coisa de se libertar, se abrir o coração, o Senhor vai libertar. E se não abrir, o Senhor vai descer a sepultura. Porque quem brinca com Deus está brincando com Ele, não comigo. Não adianta. Se brincar com o Senhor ele desce a sepultura. Sabe o que eu vou falar para você? Que eu falo que Deus desce a sepultura? Sabe por quê? Quando eu estava lá na minha terra em Alagoas, tinha um senhor de idade que buscava lavagem para os porcos lá na minha casa. O Senhor pegou uma chiquinha dessa e eu falei, não pega minhas coisas, que eu não gosto. Eu amo minhas coisinhas pequenas. Aí, e outras vezes, eu vim aqui para Palmas, já tem tempo que eu tô aqui em Palmas morando. E antes de eu vir, eu tava lá em Alagoas, meus filhos estavam lá e eu tinha ido lá buscar, ganhar a guerra e eu ganhei. A guarda dos meus filhos, porque eu sou boa mãe, eu não sou mal mãe. Nunca fui mal mãe, eu cuido bem dos meus filhos. Quando eu cheguei lá no conselho, o conselho falou bem assim, a mãezinha, ela cuida bem dos filhos dela, é uma mãe que não vive nem bar, uma mãe que não vive nem festa. Nasceu, se criou de casa para a escola. Ela tá ganha a guerra dos filhos dela, a guarda dela, ela tem direito. Ela cuidava, e eu morei perto do rapaz do conselho lá. Eu sou uma menina guerreira diante de Deus. Satanás pensa que eu sou vacilada. Eu não sou. Eu sou a serva do Senhor. Eu sou luz do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cuidado de você brincar com Deus. Porque quem brinca com Deus dessa cova, dessa sepultura. Porque Deus é fiel, Ele é maravilhoso, Ele é magnífico na minha vida, na vida dos meus filhos. Você está brincando com uma coisa que é serva do Senhor. Cuidado. Deus abençoe. Aí eu falei pro senhorzinho, antes de eu vir pra Palma, eu falei, o nome dele é seu Zé Bier. Eu vou falar pro senhor uma verdade. Eu vou pra Palma, mas eu não vou dar um mês. O senhor vai falecer encostado no chiqueiro dos porcos dentro da sua charca. Eu não sei o dia nem a hora. Ele falou comigo desse jeito. Vai pra lá, macumbeira. Vai pra lá, cigana. Eu falei, amém. Deus abençoe o senhor, mas eu tô falando a verdade. Aceita Jesus quando é tempo. Larga essas coisas de católico. Porque a palavra de Deus fala a verdade. Nunca existiu coisa catolista. Nunca existiu. Jesus, ele pregava na Galileia, ele pregava na Galileia. Aonde na Galileia? O Senhor pregava no templo. E nesse templo não tinha microfone, não tinha caixa. Ele pregava no gogó. E os irmãos todos sentados, os servos do Senhor sentados no chão. Nem de cadeira, nem de birô, não era. Entendeu? Aí eu falei para ele aceitar Jesus quando era tempo, para quando ele falecesse, a alma dele em salvo para o céu. E ele Senhor, falou comigo desse jeito, sai daí, macumbeira, sai daí, cigana, que eu não quero nem saber que diante de Jesus. Eu falei, seu Zé Bier, o Senhor, Deus me mostra. E eu vou para Palma, e quando eu chegar lá, eu não vou dar nem 10 dias. Eu vou receber o resultado e o Senhor vai falecer encostado no chiqueiro dos seus porcos, quando o Senhor levar a lavagem para o seu porco, dentro da montanha, numa charca distante da casa dele, que era no povoado da casa, e a charca era nas montanhas, era distante, entendeu? Aí ele faleceu dentro da charca, encostado no chiqueiro do porco, do jeitinho que Deus me mostrou. Então você tenha cuidado com o Espírito Santo do Senhor, porque eu sirvo um Deus todo-poderoso. Tenha cuidado, a mão de Deus, tenha cuidado da sua língua, tenha cuidado se eu falar. Pensa logo antes de falar de mim, pensa logo antes de tocar na serva do Senhor, porque eu sou ungido e separado do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu não estou aqui em vão. Não estou aqui em vão, não estou aqui para brincar do Senhor. Eu estou falando que Deus nos permitiu ir até aqui. E eu agradeço em nome de Jesus, que Deus abençoe vocês.